Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 nas revistas da CPAD com o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. Hoje nós estaremos vendo aí a lição de número 2, que tem como título Deus, o primeiro evangelista. E nós temos aí como texto áureo a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8, que diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. A nossa verdade prática aí diz: Deus, que deu início ao trabalho de evangelização, exige de cada um de nós uma atitude evangelística, responsável e amorosa. Então, nessa lição, nós vamos procurar desenvolver a teologia que diz para nós que Deus foi o primeiro evangelista, ou seja, Deus sempre introduziu na mente humana a ideia da evangelização. Então, o primeiro homem pecou, Deus criou então um plano de redenção deste homem, e dentro desse plano existe aí a evangelização, que é o quê? Passar exatamente a mensagem desse plano de Deus a todas as nações, a todas as pessoas, a todas as etnias. Então todas as criaturas deveriam ouvir então a transmissão desse plano para que pudessem ser salvos. Então Deus já começa lá no Jardim do Éden, introduzindo essa ideia, quando o homem peca, e ele diz que da mulher iria nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Isso aí já é a pregação do Evangelho. Então Deus já começa lá no primeiro homem, transmitindo então a palavra de Deus, a ideia da redenção humana. Olha só. E a partir daí, todos os homens que nascem vão escutar sobre este plano de redenção, que haveria de vir um que pisaria a cabeça da serpente, que venceria o pecado, que tiraria a doença, a enfermidade, que venceria a morte. Então essa ideia vai sendo passada de geração em geração. A pregação do Evangelho, ela não era claríssima como hoje, porque hoje nós pregamos o que já aconteceu. Jesus já morreu na cruz, ressuscitou, está vivo. Então nós pregamos um Evangelho da graça de Deus, falando de uma coisa que já aconteceu. E naquela época se pregava a respeito da vinda de um Redentor, como Jó já fala, né? No primeiro livro da Bíblia, que se acredita que foi escrito, foi Jó, e já está escrito lá. Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Olha aí, a figura aí do Redentor já está aí. A figura de Jesus Cristo já está aí. Não é claramente dito, mas já está aí. Então, desde o primeiro livro da Bíblia, Deus já fala do Redentor. Então, desde o primeiro homem Deus fala, desde o primeiro livro escrito já fala. Então, existe a pregação do Evangelho desde que o homem pecou. Então, assim como houve o erro, houve agora o conserto para esse erro. E Deus revela isso aí, a partir do primeiro homem, que vai passando de geração em geração, contando a mesma história, e também a partir do primeiro livro da Bíblia, que vai passando de geração em geração, que as pessoas vão lendo e vão, aí a ideia da redenção de um Salvador vai sendo passada por Deus. Vamos ver então a leitura bíblica em classe. Está em Gênesis 12, de 1 a 8. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós sabemos, através do livro de Atos, nós sabemos que Deus chamou Abrão, lá ainda na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Sabemos que o pai de Abrão, ele sai com Abraão, com a sua família, juntos. Era para Abrão sair sozinho, mas o seu pai é autoridade sobre o seu filho, e seu pai sai junto com ele. Seu pai acha uma boa ideia sair dali, apesar do pai de Abraão ser idólatra. A família de Abraão era idólatra. Nós acreditamos que Abraão não era idólatra. Veja que a mensagem era passada de pai para filho. Noé estava vivo ainda, e essa mensagem era passada, a mensagem da salvação de Deus através do dilúvio. Deus era conhecido, então quem queria seguir, o seguia. Então nós cremos que Abraão seguia. O pai de Abraão não. Mas, então, o pai de Abraão sai com Abraão e vão para a cidade de Harã. Ali eles vão ficar até o pai de Abraão morrer. Não era Abraão ainda, era Abraão. Então o pai de Abraão morre, e Abraão agora vai ouvir de Deus novamente a chamada de Deus. E ele sai dali, mas ele tem pessoas com ele. Ele não pode abandonar o seu sobrinho, abandonar todos. Então ele sai com todos e vai penetrar na terra que Deus disse para ele penetrar, que é Canaã. Ali, a primeira coisa que ele faz é um altar a Deus. Abraão era um homem de altar, era um homem de adoração. E ele vai demarcar essa terra. Aquele primeiro altar já é uma demarcação. Isso aqui é meu, Deus me disse que é meu. Quando ele sai dali e vai para Betel, novamente ele faz outro altar. Ele está demarcando, está dizendo: isso aqui é meu, Deus me deu. E como é que ele marca? Com um altar de adoração. Olha só, é coisa impressionante, Abraão. A fé de Abraão é maravilhosa. Ele crê em Deus e ele persegue essa promessa que Deus lhe deu. E ele vai se acomodando então a essa nova vida, sempre fazendo altares de adoração a Deus, sempre demarcando aquilo que Deus dá para ele. Nessa lição nós vamos ver as seguintes partes. A primeira parte, a chamada de Abraão. Nós vamos ver tópico 1, Abrão, o caldeu. Tópico 2, Abrão, o evangelizado. Tópico 3, o evangelista Abraão. Na parte 2 nós temos a palavra de Deus é evangélica. No tópico 1 nós temos a lei de Moisés é evangélica. No tópico 2 nós temos a história de Israel é evangélica. No tópico 3, a poesia de Israel é evangélica. Na parte 3 nós vamos ver executando o trabalho de Deus. No tópico 1, Israel e a evangelização mundial. No tópico 2, a missão intransferível da igreja. Vamos ver então a introdução que diz: enfocaremos na lição de hoje a experiência do patriarca Abraão, que ouviu do próprio Deus um anúncio do Evangelho. A partir daquele momento, caberia aos descendentes do patriarca, por meio de Isaac e de Jacó, preparar o mundo para a chegada do Messias. Vê-se, pois, que Deus se compraz em anunciar as boas novas à humanidade caída e carente de sua graça.
A chamada de Abraão evidencia-nos que a Bíblia é um livro evangélico, com uma missão claramente evangélica. De Gênesis a Apocalipse, Deus proclama, quer pessoalmente, quer através de seus profetas e apóstolos, a salvação a todos os povos da terra. Por conseguinte, a exemplo do Senhor dos céus e da terra, proclamemos com zelo o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós chegamos à conclusão, estudando a Bíblia, que a Bíblia é um livro evangélico. Por que isso? Porque a Bíblia toda foi escrita para mostrar o Redentor, para mostrar Jesus Cristo, dando a vida por nós, morrendo em nosso lugar, levando sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores, e ressuscitando, vencendo a morte, vencendo o pecado, vencendo Satanás. Então, toda a Bíblia foi escrita para isso, para mostrar Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Salvador. É o único caminho que nos conduz a Deus. É o único Senhor e Salvador. Então, toda a Bíblia é evangélica, porque ela procura mostrar exatamente o plano de redenção de Deus, o plano de salvação de Deus, que Ele elaborou. Deus projetou então a nossa salvação. Ele criou o plano de redenção. Agora é preciso executar esse plano. E Jesus vem então para executar esse plano. O plano era que na terra nascesse um homem que nunca pecou, que ele pegasse o pecado de todos sobre ele, todas as maldições, tudo de ruim desse homem, pegasse sobre ele, e ele desse a vida em lugar de todos. Esse era o plano de redenção. Então Jesus veio executar esse plano. Ele nasceu na terra como um homem, nunca pecou, pegou os nossos pecados, doenças, enfermidade, tudo de ruim, maldições, tudo sobre ele, e ele morreu na cruz em nosso lugar. Ele foi para onde nós deveríamos ir, para o inferno. Mas foi declarado justo. Então, ali ele é declarado justo e ele é ressuscitado. Ele ressuscita para a vida eterna, ele vence a morte, o pecado, o inferno, Satanás, e ele ressuscita. E é dito a ele, todo poder me é dado no céu e na terra. Então ele agora é a autoridade máxima. E ele agora está à direita do Pai, onde intercede por nós. Então essa é a mensagem do Evangelho. Jesus executou a mensagem, fez tudo o que era preciso fazer para nós sermos salvos. Não precisa nunca mais de outro sacrifício. Não existe sacrifício melhor do que esse. Ele ofereceu sua própria vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fez um sacrifício único e eterno. Então veja só, esse é o Evangelho que Jesus executou. Agora o Espírito Santo vem para convencer o homem, para revelar ao homem este Evangelho, para que o homem seja salvo. Glória a Deus. Aleluia.